Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte para você, torcedor do futebol carioca. Campeonato Brasileiro chegando à sua reta final, faltam apenas 3 rodadas e o cenário está mais ou menos assim. Nós vamos conversar muito sobre tudo envolvendo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama no Brasileiro. Vamos conversar aqui no programa de hoje. Quero agradecer a Deus por você estar aí me honrando com a sua audiência. Eu já quero pedir para que você me ajude, compartilhe este programa, fale que esse programa existe para informar bem o torcedor do futebol carioca. É o Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas que estão dando essa enorme audiência que nós estamos tendo. Vamos de imediato mostrar para vocês que após essa rodada, como ficou a tabela de classificação. Aí na sua tela, os primeiros colocados, nós temos aí Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino e Fluminense é o 7º. Vamos para a beira, final da tabela de classificação. Não, final ou meio. Vamos, deixa aí. Vasco da Gama, Bahia, Cruzeiro, Goiás, Curitiba, América. O América já está eliminado. E o Curitiba também. O Goiás, para mim, também já está eliminado. Porque não vai conseguir mais uns 7, 8 pontos. Está eliminado, daqui para baixo. Eu estou dizendo, ali eliminado hoje. Cruzeiro, Bahia e Vasco da Gama ainda tem chance de rebaixamento. Só que eu, como torcedor do futebol carioca, bem falando desde o início, o Vasco não cai. Um desses dois aqui, e quem sabe o Santos, que está aqui com... Não é? Santos, dá para mostrar aí, meu diretor, o meio da tabela, por favor? O meio da tabela? Coloca aí para o telespectador ter mais uma noção. O meio da tabela. Tá, isso aí. Vocês estão vendo? Olha aí, Santos e Corinthians. Corinthians já está fora da zona de rebaixamento, mas o Santos ainda pode acontecer. Mas tudo indica que será Cruzeiro ou Bahia o 4º rebaixado. Domingo que vem, vamos fazer o programa com velocidade máxima. Domingo que vem, dia 3, a torcida rubro-negra, quem diria, hein? Deixa eu falar com vocês, flamenguistas. Vocês, a grande maioria da nação rubro-negra, vocês torceram contra o Fluminense, vocês torceram pelo Boca Juniors. E quem diria? Vocês agora dependem do Fluminense. Fluminense e Palmeiras vai ser um jogo decisivo para o Flamengo. Isto se o Flamengo, nós estamos falando de Flamengo, isto se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro agora no meio de semana. Se vocês não vencerem o Atlético Mineiro, bye campeonato. Agora, se vocês vencerem, mesmo vocês vencendo, e o Palmeiras também vencendo o adversário do meio da semana, vocês vão precisar torcer pelo Fluminense. E o Fluminense está jogando relaxado. Ganhou o título da Libertadores. Então, corram atrás, flamenguistas. Vençam o Atlético primeiro, que é difícil, hein? Mesmo o jogo sendo no Maracanã, na quarta-feira, é um jogo difícil para o Flamengo. Se vocês vencerem o Atlético Mineiro, aí vocês vão depender do Fluminense. O Fluminense, quem diria, torcedor do Tricolor? 40 milhões de torcedores do Flamengo torcendo pelo Fluminense contra o Palmeiras, viu? A hora de vocês chegaram. Não adianta ficar querendo a miséria do pai de vocês. Porque, para quem não sabe, o Fluminense é o pai do Flamengo. Como é que tem gente que torce ainda contra o seu pai? É a torcida rubro-negra. Não vou dizer todos. A maioria, infelizmente. Vamos ver os adversários do Flamengo? Atenção, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa agora. É decisivo para o Flamengo. E o Atlético está crescendo. Vai jogar contra o Cuiabá também em casa, o Flamengo. Eu acho que é mamão com açúcar. E o último jogo, fora de casa, o Flamengo enfrenta o São Paulo. Mas, mais uma vez, eu quero dizer, torcedor do Flamengo, para vocês terem esperança de ganhar o título, vocês precisam vencer o Atlético Mineiro, vencer o Cuiabá, vencer o São Paulo e esperar o resultado do Fluminense, esperar o resultado do Palmeiras. Então vocês não dependem das próprias pernas, vocês dependem de uma combinação de resultados, tá certo? O Botafogo empatou, pode botar aí na tela o escudo do Botafogo, meu querido diretor Ari Delgado.
Ari Delgado está com aparência mais jovem hoje. Aí, eu acho que bota essa aparência do Ari aí, por vocês aí. Dá um close aí, ô Arthurino, mostra a cara do Ari como ele está agora, isso, mais jovem. O Botafogo empatou com o Santos fora de casa, né? Em casa, não, foi no Engenhão o jogo, foi no Engenhão. Quem diria que o Botafogo ia escapar assim? Mas tudo bem. O Botafogo tem 3 adversários e depende de outros resultados. Ele pode vencer o Curitiba fora de casa, pode vencer o Cruzeiro em casa e pode vencer o Internacional. Vai jogar lá em Porto Alegre. Olha só a situação do Botafogo. Depende de uma combinação de resultados. Como eu falei aqui no noticiário do Flamengo, apenas Palmeiras, que está na frente, não depende de ninguém, só de si. Tá aí? Agora o torcedor alvinegro, deixa eu falar com o torcedor alvinegro. Não fiquem chateados. Vocês foram longe demais. No início da competição, nenhum torcedor de nenhum dos 4 clubes carioca poderia imaginar que o Botafogo estaria entre os 4 ou se classificaria para a Libertadores da América. E o Botafogo está aí. Então, torcedor do Botafogo, orgulhe-se. Até porque o Botafogo não tinha esse plantel para chegar onde chegou. Então, meus parabéns aos jogadores do Botafogo e também à sua torcida. Essa que é a grande verdade. Do Fluminense eu não vou nem falar. Está acima de todo mundo. Ganhou a Libertadores, vai disputar o título mundial. Vamos falar do Vasco da Gama? Como é que está a situação do Vasco da Gama? O Vasco da Gama empatou contra o Atlético Paranaense fora de casa. Foi um grande resultado, hein? Um pontinho. Trazer um pontinho de lá não é fácil. O Vasco mostrou que no segundo turno ele foi um time aguerrido e um time que a sua torcida pode se orgulhar. Vasco da Gama, para cair, tem que perder para o Corinthians em casa, para o Grêmio fora de casa e para o Bragantino em casa. Acho difícil. Para mim, o Vasco da Gama ganha uma dessas 2 partidas e carimba de vez o seu passaporte para continuar na elite do futebol brasileiro. Clube esse que eu sempre apostei, mesmo quando era lanterna, eu, Jonas Santana, dizia, não vai cair. E não vai cair. Mais uma vez repetindo, adversários do Vasco da Gama. Corinthians agora no meio da semana, Grêmio no final de semana fora de casa, lá é brabo, e Bragantino em casa. Vasco da Gama não está tranquilo, mas também não está com a corda no pescoço. Se Deus quiser, o Vasco da Gama vai continuar na elite do futebol brasileiro. E o Fluminense? Falar do Fluminense o quê? O Fluminense está relaxando, se preparando devagarzinho para disputar o título mundial. E o Fluminense vai ter, quem diria, se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro no Maracanã no meio de semana, aí o Fluminense vai jogar contra o Palmeiras tendo a maior torcida da sua história. Porque será a torcida do Fluminense e a torcida do Flamengo juntos torcendo pelo Flusão. Que maravilha, hein? Os rubro-negros. Hein? Meu amigo Silvério Lazzaroni, daquela grande empresa outdoor, Altmídia, não é isso, Ari? Grande Silvério Lazzaroni, tricolor, fera, está muito satisfeito com o Fluminense, não é verdade? No jogo contra o Boca Juniors, ele foi lá, quase ficou sem voz de tanto vibrar, mas está aí de bem com a vida, torcendo para o Fluminense perder para o Palmeiras, tá? Ele está torcendo, falou comigo hoje de manhã, para que o Flamengo não seja campeão brasileiro. Cada um com a sua, tá certo? Eu sou o Jonas Santana, vocês são vocês. Quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Lembrando que tem 2 vascaínos ilustres no Rio de Janeiro que eu tenho uma consideração muito grande e também sou muito grato pela oportunidade que eles me deram de desenvolver um trabalho na presidência da Fundec em Duque de Caxias. Fundec é essa instituição pública de Caxias que é grátis para o povo, que forma anualmente, presencialmente, 25 mil profissionais. Parabéns e muito obrigado aos ilustres vascaínos Washington Reis e Rosenberg Reis. Por hoje é só. Semana que vem tem mais.